Olá, meus queridos, estamos de volta. Voltamos hoje com conteúdo, uma introdução de novo conteúdo, que é Brasil Contemporâneo. E a gente vai falar, lembrar, contextualizar um pouco com as aulas passadas que falavam sobre a ditadura militar no Brasil. Então, estudamos no governo passado, o governo de Geisel. Só relembrando o governo de Geisel, que era um governo que se preparava para uma abertura lenta, gradual e segura para a democracia. Então, a gente continua falando com o governo de João Figueiredo. Então, é um governo que permanece sentindo um pouco das tensões populares contra o regime da ditadura militar. Então, é um governo que no ABC paulista vai ter uma efervescência aí das classes também, além das demais também, a operária, contra esse regime ditatorial, contra a forma com que se governava e uma busca por representatividade, por democracia. No governo de João Figueiredo se estabelece o fim do bipartidarismo, que lembramos muito bem que foi um ato institucional que determinava o fim dos partidos políticos no Brasil, a extensão dos partidos políticos, definindo só o partido Arena, o partido dos militares, e o MDB, que era o partido da oposição, mas uma oposição consentida. Então, como esse governo do João Figueiredo já vinha nessa abertura para a democracia, então se estabelece o fim do bipartidarismo e aí os vários partidos no Brasil começam a voltar e a ter as suas ações legalizadas. E diante de tudo isso também o Dante de Oliveira, deputado do Mato Grosso, propõe a emenda que diz, que defende, né, que reivindica que a representação, os votos, né, voltassem a ser de votos diretos. Ganhou bastante popularidade. Ganhou popularidade porque basicamente era o que a população ansiava. E diante dessa proposta, foi uma influência para a direta já, um movimento que ganhou o Brasil inteiro, as pessoas, os eixos da sociedade buscando, reivindicando a escolha, né, o poder de participação política direta, né, a representação do voto direto. E dessa forma acontecem as principais manifestações no governo de João Figueiredo. Então, em 1900, só que essas emendas, só para dar para a gente compreender melhor, a emenda ela não passou, né, os próprios militares boicotaram, e no finalzinho desse governo de João Figueiredo a gente observa que acontecem as eleições de 1985, e são as eleições de um lado Paulo Maluf, que era o candidato por sua vez dos militares, e Tancredo Neves, né, da Aliança Democrática. E nessa eleição quem acaba vencendo é o próprio Tancredo Neves, e Tancredo, ele, por problemas de saúde, ele acaba que não assume a presidência do Brasil. E em seu lugar, quem assume o governo é o José Sarney, e ele não é tão bem recebido, tão bem quisto quanto Tancredo Neves, porque na verdade Tancredo representava aí os ideais de democracia, de votos diretos, e quando José Sarney, quanto vice, assume, há uma desconfiança. Ele representava assim uma desconfiança, porque ele tinha aí uma ligação com os militares, né? Ele era bem quisto pelos militares. Então, via-se José Sarney como uma ameaça à democracia. E se restabelece no governo de José Sarney, vamos falar agora um pouquinho sobre o governo de José Sarney, se estabelece o voto direto, né? E o momento aí, as próximas eleições direta para presidente, direta para governador, direta para prefeito, enfim. E ele assume o governo também com problemas de inflação. Na verdade, a gente observa que esse período da ditadura militar, a inflação vai estar sempre em pauta. Então, no governo de José Sarney, quando ele assume, a inflação vai estar em 18%. Então, algumas estratégias serão utilizadas para combater aí os problemas inflacionários do Brasil, como o Plano Cruzado. Quais eram as estratégias? O Plano Cruzado tinha como objetivo mudar a moeda que era cruzeiro se torna
o cruzado, principalmente também essa questão que teve grande impacto, o congelamento do preço dos produtos, e que isso também traz um problema para a sociedade de uma forma geral, porque esse congelamento de preço, inicialmente vai ter um efeito positivo, mas posteriormente vai acarretar uma falta de produtos no mercado, e esses produtos que vão faltar no mercado vai fazer com que a prática do ágio, que os donos de supermercados, eles vão cobrar um preço acima da tabela, e vão observar casos, né, por exemplo, um exemplo que o livro de vocês cita, que é o caso de os donos de bois, eles prendem os bois, não levam os bois para o abate, e isso faz com que falte a carne no mercado e, por consequência, aumente o preço também da carne. Enfim, então tem aí o congelamento dos preços nesse período, que vai dificultar, vai ter essas consequências do governo de José Sarney. O período de reajustes que não são tão bem vistos pela população, causa aí a inflação causa grande instabilidade social. Então, esses problemas de inflação nós veremos agora e veremos também nos próximos governos. Então, vai ser aí uma palavra recorrente. Em 1988 se tem a última Constituição, né, a Constituição que é tão falada, e é uma Constituição que é chamada, né, a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela traz aí ela vem depois de um período de ditadura militar, então ela traz também alguns elementos muito fortes, um posicionamento democrático muito forte nela. Então, vez ou outra, nós falamos sobre a Constituição. A Constituição, ela é um norteador para as decisões presidenciais, para as decisões dos demais poderes, enfim. E nessa Constituição se estabelece, por exemplo, que os votos seriam diretos. Voto direto para prefeito, presidente, voto direto também para governador, em casos de cidades com número maior de 200 mil habitantes, e essas eleições que acontecessem, por acaso, elas teriam um segundo turno, para que, né, a quantidade, o eleito representante fosse de fato o representante da maioria. E outra questão também é o voto do analfabeto. É uma característica que as demais constituições, desde 1924, que o analfabeto não votava, e passa por várias constituições, e esse direito não é dado. Então, grande parte no histórico brasileiro, a educação ela vai se popularizando de uma forma muito mais ampla a partir de então. E na Primeira República, no início da Primeira República, como nós observamos nas aulas anteriores, na Constituição de 1891, a gente observa que uma parcela muito pequena da população que sabia ler e escrever, e fazendo com que grande parte da sociedade não participasse desse processo democrático. E realmente, né, por muito tempo na história, ao longo que foi se estabelecendo, se solidificando o sistema de ensino brasileiro, então poucas pessoas votavam. Então nessa em 1988, traz aí o voto, se permite o voto também para as pessoas que são analfabetas. Então, favorecendo a participação de uma grande parcela da sociedade brasileira. E também os direitos trabalhistas, né, 44 horas de trabalho semanais, 13º, férias, enfim, o direito à licença maternidade das mulheres, licença também, os 5 dias de paternidade são garantias dessa Constituição de 1988 também. E a gente lembra dessa Constituição, os direitos dos indígenas, né, os direitos da terra. E aí a gente vai, por isso também cidadão, né, da questão da cidadania. O índio tem o direito à sua terra, né, de origem, e como também o governo tem a responsabilidade de demarcar e garantir a terra ao indígena. Há muito que se falar a respeito, principalmente desse ponto, né? Muitos indígenas são retirados diariamente de suas terras para outros fins dos grandes latifundiários, e eles travam luta até hoje, ponto para ser destacado. E também considerado, a Constituição também garante aí
uma penalidade aos crimes de racismo, né, inafiançável. Essa Constituição determina, é uma conquista muito grande, de muita impacto. Então, por tanto tempo, um racismo que é enraizado na cultura brasileira através das brincadeiras, através, enfim, e que foi de muitas formas naturalizado. Essa Constituição traz aí o racismo como algo inafiançável e dando garantia de respeito e de valorização às etnias, né, como a indígena e a africana. Enfim, essa Constituição também garante aí a liberdade de expressão que foi tão comprometida durante o período da ditadura militar. Então, para solidificar, para deixar algo muito mais concreto, se estabelece na Constituição a liberdade de expressão das ideologias políticas, enfim, que cada um tivesse. Então, esse momento, como vocês devem observar, que esse cenário do Brasil contemporâneo, ele é muito importante para a gente entender o que nós somos atual. É uma história mais recente, de certa forma, pós-ditadura militar, as principais transformações e de grande impacto aí. Então, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Continuamos nas próximas aulas com os próximos presidentes e até lá.